Então, a pedido de um ex-aluno meu, Jonathan, eu vou falar um pouquinho da concepção em relação da política na sociedade, né? Então, os grandes criadores do modelo político atual foram os gregos antigos, né, que são os que mais influenciam nos modelos políticos do mundo até hoje. E a prática política em Atenas lá, ela era uma coisa muito importante no contexto lá de 5 séculos antes de Cristo. Principalmente a busca da participação. E hoje a gente vê, né, a questão da intolerância dentro da sociedade brasileira, e ela é muito marcada por essa... Quando a gente começa a ver, né, as discussões, a gente vê a superficialidade que as discussões trazem, né, e como falta uma bagagem maior das pessoas entenderem de onde que veio isso, qual a raiz, né, da prática política, da democracia, né, os conceitos do que é uma república. Então, no mundo grego antigo lá, que poucos sabem, né, e a gente nota isso nos discursos, né, e eu acho que é justamente a falta desse conhecimento que leva à intolerância, né. Então, por exemplo, a pessoa ser um idiota vem das discussões políticas, idiota de identidade, que o cara se fechava para ele e não queria discussões políticas. E dentro do mundo grego, principalmente na polis de Atenas, havia necessidade do cara ser políticos, né, que era a participação pública nas decisões, ele se inteirar do que estava sendo decidido, né, quais seriam os caminhos que Atenas ia percorrer ao longo, né, das decisões que eram tomadas. E essas assembleias eram importantes, e dentro das assembleias o cidadão tinha que participar. Se ele não participasse, muitas vezes ele tinha que acatar a decisão da maioria em todas as situações, e ele deixava de ter a sua voz ouvida pelos demais. Então a necessidade da pessoa não ser um idiota era ela ser um político. Então dessas concepções que nascem as discussões e os debates políticos, né? Então a falta desses debates, uma concepção mais ampla e profunda do que é a importância da política, né, na nossa sociedade, que trazem esse discurso de ódio que permeiam a maior parte das discussões do país, principalmente no Brasil. A gente vê essa divisão, essa polarização nos últimos quase 30 anos, né? Então, que era o PT e PSDB, agora, né, o grupo do Bolsonaro contra o grupo do PT. Então a gente nota que essa intolerância ela é marcada pela ignorância, até certo ponto, de entender o verdadeiro sentido da palavra democracia, né? A democracia, que é o poder do povo, as discussões, elas têm que ser aceitas, a opinião da maioria. E dentro do Brasil a gente tem essa dificuldade ainda da compreensão do contexto que é a democracia. Para a maioria da população, a democracia é a cada 4 anos você ir votar, né, ou cada 2 anos as eleições municipais. Então a democracia basicamente, ela no Brasil hoje, para a maior parte da população, ela acabou sendo única e exclusivamente voltada para a questão do momento de votação. A gente nota um processo evolutivo, né, nesse contexto político do Brasil ao longo dos anos, né, mas a gente também nota na história nossa vários rompimentos desse sistema democrático, né. Então, quando você rompe um sistema democrático, isso vai causar consequências gravíssimas para o país, né. E a gente teve vários momentos de rompimento democrático e veio o preço de tudo isso, né. E esses rompimentos, eles se dão justamente pela falta de compreensão do que é a democracia e dessa intolerância que ganha corpos maiores, né, e acaba dificultando que um governo fique até o final. Todo rompimento democrático ele tem um peso. Então a democracia, a população teria que entender de maneira geral que a democracia ela tem consequências, né? E essas consequências elas podem ser positivas quando o governo tem um papel bom, que a maioria escolheu aquele governo, mas também negativas, quando esse governo não consegue dar tudo aquilo que a população espera. Então, e a consequência negativa ela tem que ser esperar esse governo sair até 4 anos, a não ser que seja por meio de roubo, que seja comprovado isso, né? E não apenas por um mau governo, porque um mau governo deve ser consequência de má escolha, e a escolha faz parte do processo democrático. A solução para tudo isso, na minha concepção, assim como a solução para todas as situações sociais, né, seria a educação. É só a educação que tem o poder de transformar, né? As questões ambientais,
o mundo está sofrendo, o que vai mudar isso? É a educação, é o banco escolar, é a sala de aula, é o trabalho junto com as gerações que vão vir para frente. Criar consciência nessa geração, né, nessas gerações que vão vir para frente, que vão ser os grandes líderes, que vão ser as pessoas que vão ser os elementos de transformação. Se a gente tem problema de desigualdade social, quem vai resolver isso? É a educação educando, mostrando para as pessoas a importância de um país ter a busca de uma igualdade maior, né, de não ser um abismo social como é o Brasil, e no Brasil a gente tem muita dificuldade em relação a isso, devido ao nosso passado histórico, 400 anos quase de escravidão, 130 anos de final de escravidão. Essa escravidão provocou uma sociedade desigual, porque a grande massa trabalhadora era formada por escravos que construíram o nosso país e que toda a riqueza do trabalho deles ficou na mão de um pequeno grupo, né, que era a oligarquia da época. Essas oligarquias enriqueceram, em contrapartida a grande massa da população, formada por escravos, ficou à mercê desse processo. E mesmo com a proclamação da República, com o fim da escravidão, a gente continuou a viver esse abismo social, e são poucos os governos, né, que se sucederam nessa República que se preocuparam em arrumar essa questão de tentar diminuir a desigualdade social, e a gente ainda tem um discurso muito marcado, né, pelo preconceito, pelo racismo, que são características da nossa formação social, né? Então a gente obviamente falta muito para superar isso, mas eu como educador eu vejo que as gerações, né, que vêm chegando para a gente, elas têm uma abertura maior para isso. A grande falha eu acho que foi, né, o sistema educacional. Por isso que eu acho que a educação é a solução, porque a educação, na época que eu estudei, eu venho do colégio público, né, da década de 90, a época do governo do Jair Miller no Paraná, que a educação era sucateada, né, totalmente sucateada, e então a gente não teve essa base. E essa base política a gente tem no banco escolar, né, no ensino médio principalmente, porque depois na faculdade os cursos eles estão, né, áreas específicas, muito mais técnicas, e são poucos os cursos que oferecem essa discussão mais ampla de participação social e política ao longo, né, do desenvolvimento do curso. Então saem grandes técnicos, grandes cientistas, mas poucas pessoas capacitadas a analisar a sociedade como um todo, e principalmente essas questões políticas. Então a gente tem um longo caminho a trilhar, mas apesar de tudo isso eu vejo que as gerações que estão chegando, elas chegam um pouco mais preparadas em relação às relações sociais e políticas, nessas debates e discussões, do que as gerações que antecederam, no caso a minha principalmente.